Você já teve aborto espontâneo ou provocado? Assista esse vídeo. Olá, meu nome é Marlon Miyazato, eu trabalho com a constelação familiar sistêmica e hoje eu vou falar um pouco sobre aborto segundo a constelação familiar. Independente se provocado ou natural, na constelação nós percebemos a importância de reconhecer uma criança que não nasceu, de incluir, de dar um nome, né? É natural na nossa cultura, quando uma criança não nasce, independente se é no primeiro mês, no quinto, no oitavo, quando ela não chega a nascer viva, é muito comum não contar com ela, não dar um nome. E nós percebemos como que isso atua no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo. Então, quando nós fazemos uma constelação familiar, nós percebemos a importância de dar um lugar para aquela criança. Mesmo que não tenha nascido, ela já tem um lugar. Existe uma ordem, uma hierarquia, que nós percebemos através do inconsciente. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. E o comum na nossa cultura é contar somente os que nasceram. Muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho 3 irmãos, eu tenho 5 filhos, quando na verdade, muitas vezes ela tem 6 irmãos, a pessoa pode ter 10 filhos e só fala 5, né? Ela só conta os que estão vivos. E na constelação nós percebemos que toda vez que se eu tive 10 gestações, mas eu falo que eu tenho 5 filhos, isso quer dizer que eu estou excluindo os outros 5 que não nasceram. E nesse momento, quando eu falo que eu tenho 5, sendo que eu tenho mais, nesse momento nós percebemos como que isso atua no inconsciente, como que essas outras crianças que não nasceram, como elas se sentem excluídas. E muitas vezes, como nós partilhamos do mesmo inconsciente familiar, muitas vezes então, quando eu tenho determinado número de filhos, por exemplo, e não conto com os que não nasceram, neste momento então eu estou excluindo os que não nasceram. E como nós partilhamos do mesmo inconsciente, muitas vezes esses que foram excluídos, eu me emaranho com o sentimento deles e até eu mesmo me sinto excluído. Então muitas vezes eu vou em algum lugar e me sinto excluído, sinto uma dificuldade de chegar, de me incluir com as pessoas. Muitas vezes, na verdade, eu só estou emaranhado, identificado com alguém que foi excluído. Em especial, um filho ou um irmão abortado, independentes, né, de causa natural ou provocada. Isso, na constelação, nós percebemos que não importa. A questão é, quando uma criança foi gerada, ela já pertence a esse sistema familiar, onde nós podemos sentir através desse inconsciente coletivo. Então nós percebemos a importância de incluir, de contar, de reconhecer. Então não há necessidade de fazer uma festa, de fazer aniversário, de fazer muitas coisas. Como Bert Hellinger já diz, o essencial é simples. Se eu incluo, se eu digo, se eu reconheço a existência, respeito uma ordem, se é um irmão mais velho que não nasceu, ele é mais velho, então eu devo respeito, mesmo que não tenha nascido. Reconhecer, incluir no coração, um simples ato de dizer, em pensamento que seja: eu reconheço você, eu respeito você e eu levo você dentro do meu coração. Isso já é o suficiente, pois quando eu reconheço, eu sei da existência, respeito, incluo no coração e conto. Então, se alguém me pergunta quantos irmãos eu tenho, então se eu tenho 2 irmãos vivos e um que não nasceu, então eu tenho 3 irmãos. Se eu tenho 2 filhos vivos e um que não nasceu, então eu tenho 3 filhos.
Neste momento, cada vez que eu reconheço, que eu falo, que eu dou um lugar, o devido lugar, então neste momento eu estou incluindo. E isso atua em nosso consciente. E na constelação nós percebemos o quanto é importante fazer este movimento de reconhecimento, de incluir. E assim nós podemos viver mais em harmonia, cada um no seu lugar. Espero que essa informação tenha contribuído para você e, por favor, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E nós atendemos aqui em Maringá e região, fazemos grupos semanais de constelação familiar, também atendemos individual. Acesse nosso site e agende o seu horário. Gratidão.